Queremos cumprimentar a todos que estão tendo a oportunidade de nos assistir. E hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com todas as APAES brasileiras sobre a educação inclusiva. Um tema que está aí, sendo debatido e discutido pelas autoridades educacionais de todo o país e que, para nós, é um assunto de grande interesse. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que a Federação Nacional das APAES sempre se posicionou a favor da abertura do sistema educacional para a pessoa com deficiência. Significa que trabalhar um sistema educacional público aberto para as pessoas com deficiência é uma conquista dessa geração. Inclusive, um desejo do nosso movimento desde que ele foi criado. Quando nós fizemos uma pesquisa e uma análise nas atas de criação da Federação Nacional das APAES, um dos objetivos principais da federação, quando da sua criação, era justamente estimular e apoiar as escolas públicas para oferecer educação para as pessoas com deficiência. Significa que isso que nós estamos alcançando hoje é aquilo que nós tanto desejamos, ou seja, não existir qualquer restrição para a pessoa com deficiência nas suas matrículas, mesmo porque a legislação brasileira já garante esse direito. Nenhuma escola pode negar uma matrícula para qualquer pessoa, seja ela deficiente ou não. A Constituição brasileira é clara nesse sentido. E isso foi conquistado em 1988. Não atualmente, mas desde a Constituinte de 88. Nós também, em 2007, lançamos um documento que chama Posicionamento do Movimento Apaiano em Defesa da Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Esse documento foi distribuído para todas as APAES brasileiras. E quem não teve a oportunidade de lê-lo, é importante procurá-lo na biblioteca da APAE, porque é um texto que merece ser avaliado, discutido e debatido com toda a equipe da instituição. E se vocês não encontrarem esse documento na biblioteca, nós podemos localizá-lo na biblioteca virtual da nossa página, da APAE Brasil. Então lá você pode ter acesso também na íntegra de tudo que está escrito nesse documento. Mas vamos lá, vamos nos posicionar claramente em relação à educação inclusiva. Em primeiro lugar, a gente sabe que esta é uma experiência muito recente no mundo inteiro. Vários países do mundo já introduziram essa discussão e já tem várias escolas inclusivas espalhadas pelo mundo inteiro. E é importante a gente até conhecer a experiência de alguns países, até para poder refletir sobre a experiência que a gente está trabalhando no nosso país. Esta experiência, ela se iniciou principalmente na Itália. Foi na Itália também que iniciou-se a luta antimanicomial, ou seja, para acabar com os hospícios e sanatórios. E quando fizeram esse movimento na Itália, identificaram que nos sanatórios na Itália tinham, além de pessoas com sofrimento mental, tinham também pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências. E aí viram que essas pessoas deveriam ser encaminhadas pelo sistema educacional. E aí também se propôs que as escolas na Itália pudessem absorver essas pessoas com deficiência intelectual. Lá não havia até modelos de escola especial, porque as pessoas com deficiência eram internadas em sanatórios. No entanto, com esta visão italiana, o mundo começou também a absorver essa ideia. E várias experiências positivas na Espanha, no Canadá, também surgiram. Mas na Itália, quando você focaliza o sistema educacional italiano, você vê que lá existe normalmente um número reduzido de alunos por sala de aula, mesmo porque a taxa de natalidade na Europa já é pequena há muitas décadas e as escolas têm um pequeno número de alunos. E a gente observa que uma sala de aula na Itália tem em torno de 8, 10 alunos. E quando uma pessoa com deficiência ali chega, esta sala já é naturalmente reduzida em número de alunos
E também o governo disponibiliza mais um professor quando o aluno com deficiência é integrado àquela turma. Significa que é um ambiente, uma estrutura muito diferente da nossa, que é muito mais fácil falar em sucesso na educação inclusiva dentro de um sistema organizado dessa forma. O Canadá é uma outra experiência muito bem sucedida de educação inclusiva. Mas como é que é o sistema educacional do Canadá? Em primeiro lugar, é o diretor da escola, junto com o seu colegiado, que propõe ao governo o orçamento daquela escola. O governo aprova o orçamento e no ano seguinte a diretora recebe os recursos financeiros e é ela com o seu colegiado que administra esse recurso financeiro pela própria escola, pelos interesses e pelas necessidades da sua escola. Além disso, o sistema de saúde do Canadá é tão perfeito que quando uma pessoa com deficiência vai nascer, a escola da comunidade já é comunicada que no ano seguinte terá uma criança com algumas características de deficiência e a escola já começa a se preparar para receber esse aluno. Lógico que essa experiência favorece resultados muito mais positivos. A Espanha, a Inglaterra, a França são países que também têm educação inclusiva, mas não abrem mão da escola especial e entendem que os dois modelos podem funcionar de forma harmoniosa, identificando o que é melhor para a pessoa com deficiência e não querendo que um sistema substitui o outro, ou melhor, que a escola comum substitui plenamente a escola especial, mas que o sistema educacional permite a convivência de ambas as escolas. Na Inglaterra, inclusive, existe uma legislação dando direito à família de optar pela matrícula do seu filho ou na escola comum ou na escola especial. Significa que no mundo inteiro existe uma visão muito clara do que o que importa é o interesse e a necessidade da pessoa com deficiência. Aqui no Brasil, o que está garantido na lei é o seguinte: a Constituição brasileira é clara, que a matrícula da pessoa com deficiência tem que ser preferencialmente na rede regular de ensino. O preferencialmente, quando foi colocado na Constituição, é justamente para poder dar a oportunidade que a escola especial, se necessária e quando necessária, pode participar de um sistema educacional e deve participar do sistema educacional. A Lei de Diretriz e Base da Educação segue esse mesmo caminho e não proíbe a existência das escolas especiais. O que a legislação brasileira também define é que toda criança ela tem direito a percorrer os níveis de ensino, seja ela deficiente ou não. E isso foi a grande modificação da Lei de Diretriz e Base da Educação, quando define que a educação especial é uma modalidade de ensino e que ela perpassa por todos os níveis de ensino. Isso significa que, a partir da LDB, todas as escolas especiais tiveram que se organizar em níveis de ensino. Antes não havia essa exigência, bastava ter turmas estruturadas, não precisava ter obrigatoriamente seriação, as pessoas não precisavam ser aprovadas, promovidas, não era garantido um percurso educacional nos níveis de ensino. A LDB exigiu que as escolas especiais se organizassem dessa forma. Tanto é que a maioria das APAES começaram a se organizar. Inclusive, na época, houve um documento da APAE Educadora que orientou as APAES nessa organização. Hoje, uma escola especial, então, ela tem que ter a educação infantil, o ensino fundamental, de primeira a quarta série, nas primeiras séries escolares, ou até um pouco mais.